A produção me informa que já está conosco em áudio e vídeo o ministro da Educação, Abraham Weintraub, que eu cumprimento e desde já agradeço pela gentileza de nos atender. Tudo bem, Silvio? Eu que agradeço a oportunidade de estar aqui. Boa tarde, Augusto. Boa tarde, ministro. Tudo Boa tarde, ministro. Muito obrigado, ministro. O senhor estava numa agenda, interrompeu a agenda aqui para atender a gente. Temos algumas perguntas, como eu disse, algumas polêmicas aí ao longo da semana. Inicialmente, ministro, eu queria fazer esta primeira pergunta, depois meus colegas aqui também vão fazer as suas, sobre um tema que aparece nas manchetes dos principais portais nessa semana. A tal de Associação Nacional dos Dirigentes das Instituições de Ensino Superior, ANDIFES, entrou na justiça para pedir que o senhor explique as afirmações de que há plantações de ervas para a produção de drogas nas universidades federais brasileiras. O senhor falou também que haveria produção de drogas sintéticas em laboratórios de química. Então eu já abro espaço inicialmente para o senhor responder não só a essa pergunta, mas para explicar de uma vez por todas essa polêmica ou não polêmica. Polêmica nenhuma. Eu sou pago pelo pagador de imposto. Estou aqui única e exclusivamente para tentar defender os valores os quais eu acredito. E os valores os quais eu acredito é que eu quero para o filho dos outros o que eu quero para os meus filhos. Eu não quero que os meus filhos usem drogas. Realmente não quero. Não acho que seja algo que faça bem. E hoje em dia, graças à autonomia universitária, que virou soberania universitária, existe sim um consumo de drogas de uma forma mais aberta. Isso está amplamente documentado, não falta vídeo no YouTube, na internet, no noticiário. Existe sim vários casos de vários jornais relatando. O mais famoso deles, uma plantação grande de maconha que tinha na UNB. Isso está documentado no vídeo, Record, um monte de programas de televisão, está filmado, a polícia pegou. Eu não tenho hábito, nunca plantei, nunca utilizei maconha na minha vida. E não é plantação de maconha para pesquisa. O meu pai era cientista na USP. Ele tinha autorizado a ter, para testar nos macacos, que tinha macaquinho de laboratório para testar. Não é isso, é plantação escondida, ilegal, para consumo de pessoas, droga ilícita. E o que acontece? Lá na UNB eu falei, olha, que eu lembro eram muitos pés de maconha e tinha agrotóxico, tinha veneno, tinha adubo, e tem, uma matéria está lá, eram acho que 18 pés já plantados e tinha, eu acho que uns 16 em vaso. Vocês estão escutando? Alô? Sim, ministro, estamos escutando. Estamos escutando perfeitamente. Alô? Oi, ministro. Estamos ouvindo. Estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Tá. Então se eu não me engano, era alguma coisa assim. Eu nunca plantei maconha, mas eu tinha uma plantação no meu quintal de couve. Ai, que susto. Né? Uma plantação de couve no quintal. Meu avô tinha uma terrinha no sul de São Paulo, eu já mexi com plantação. Quantos pés de couve eu tinha para o consumo da minha família? Eu, minha esposa, mais 3 filhos. E eu imagino que couve pura, por pessoa, você consome muito mais do que maconha, acho. Né? Eu tinha 6 pés. Isso 6 pés para consumir uma família de couve. Como é que você faz? Você transplanta, você tem uma mudinha no vaso, transporta o vaso e planta. De onde vem a mudinha no vaso? Vem de uma sementeira. É assim que funciona na roça. Qualquer um que tem contato com roça, enxada, essas coisas, sabe como é. Então, no vídeo tá lá, não estava explicado, mas tinha acho que quase 20 pés plantados e tinha mais uns 15 nos vasos, grandes já, que era muda, deve ter alguma sementeira. De onde vem essas mudas todas de maconha? Aí encontraram ainda remédio para matar formiga, matar o veneno, não sei o que, adubo, e tinha ainda, eles pegavam garrafa PET, furavam para fazer botejamento. Bom, se isso não é uma plantação, eu não sei o que é.
Ah, mas não é... Faltou achar o trator. Não, calma aí, eu não falei que tinha trator e colheitadeira de maconha. Ministro, Ministro, eu vou passar então a palavra aqui. Augusto e o Adriles têm perguntas para o senhor. ministro, é um prazer, como sempre, conversar com o senhor. Eu queria saber o que o senhor vai dizer na resposta a essa entidade. Porque o senhor apontou uma universidade onde o senhor viu, né, que isso acontecia. Mas o senhor tem informações sobre outras? O senhor pretende averiguar isso aí? O que o senhor vai fazer para responder a minha declaração que eu fiz estava dentro de um contexto da entrevista. A gente paga imposto, eu inclusive, para a gente ver os jovens se formarem rapidamente, entrarem no mercado de trabalho, começar a trabalhar e pagar imposto também. Isso acontece na nossa vida. Às vezes tem um sobrinho, tem uma criança que se acompanha, vira adolescente, entra numa faculdade e às vezes ele não tem dinheiro para pagar a faculdade. É muito comum. Você contribui com R$500 por mês, 300 por mês, R$1.000 por mês. É muito comum. Muitas pessoas já fizeram isso. Muito bem, você está passando na frente da faculdade, o bichão, você vê o garotão ali, o homem feito, em vez de ele estar lá estudando, ele está na frente da faculdade com os dois pés para cima tomando cerveja, matando aula. O que você faz no mês seguinte? Você não paga. Então é o seguinte, falando bem claro, o que eu quero para o filho dos outros é o que eu quero para o meu filho. Primeiro, um ambiente saudável, que ele possa entrar lá e não seja um campo aberto para consumo de entorpecentes. Tem um monte de vídeos mostrando consumo aberto. A outra coisa, e tenha respeito pelo dinheiro suado que vem da gente. O meu objetivo, o meu compromisso é tentar transformar o Brasil numa pátria, numa nação melhor para as nossas famílias e para os nossos filhos e netos. No Brasil, eu não quero que isso aqui vire a Venezuela. Eu não quero que drogas sejam consumidas. Eu pago o meu imposto. Se quiser fumar em casa, eu como ministro da Educação, não tenho nada a ver com isso. Eu não sou responsável hoje pelo tráfico de drogas no Brasil. Agora, eu acho um absurdo a gente pagar um imposto caro para ter esse tipo de coisa, esse tipo de ambiente que você encontra abertamente, está amplamente documentado. Eu considero assim, e o negócio lá da droga sintética também está documentado, Universidade Federal de Minas Gerais. E plantação de maconha menor, 3 pés, 4 pés, também tem um monte. Eu estou juntando tudo porque eu fui convocado para explicar também lá no Congresso isso daí. Ministro, o senhor bem disse agora que houve a descoberta de um laboratório sintético para fabricação de drogas na Universidade Federal de Minas Gerais. O senhor acredita que, para além de uma certa leniência e complacência com o uso de drogas... que teria sido usado. Oi? Não foi isso que eu falei. Na matéria que tem, é que dentro do campus da Universidade Federal de Minas Gerais, a polícia estava investigando, sim, se o laboratório de química estava sendo usado, inclusive com uma parte dos materiais para a fabricação de drogas sintéticas. Não que estava lá já tudo que hoje em dia rolava. Isso está documentado, gente. Inclusive, vocês na Jovem Pan, no Pingo dos Is, quando o Augusto Nunes relatou, junto com o Felipe Moura, eles falaram, olha, eu dei um Google aqui, o papel de um jornalista com honestidade intelectual, eu dei um Google aqui e encontrei uma série de notícias que estão em linha com o que o ministro falou. Entendeu? Quando o jornalista não dá um Google antes de emitir uma opinião e fica 15 minutos atacando, ele deixa de ser jornalista e passa a ser um militante. Então, tudo isso que eu falei está ao alcance de um Google. É isso. Mas eu não queria me alongar. Porque o que eu quero defender aqui é que as escolas e as universidades não sejam pichadas, sejam um ambiente saudável, que os jovens e as crianças possam ir para lá em segurança e possam aprender nas escolas e nas faculdades. E não ficar fazendo esse tipo de coisa. O que eu quero para os filhos dos outros é o que eu quero para os meus filhos. Objetivamente, ministro, como coibir essa ampla disseminação, esse amplo mercado que todo mundo sabe que existe de drogas dentro das universidades? Um dos fatores que é uma coisa desse alastramento dessas drogas nas universidades é exatamente a eleição dos próprios reitores.
A eleição dos próprios reitores é feita pelos próprios alunos de DAs, de DCS, que todo mundo sabe que tem algum tipo de relação harmônica com esse mercado de drogas, e os próprios reitores não fazem uma política de coibir essa droga. Como o governo pode entrar, sendo que a universidade tem um espaço autônomo e que inibe até a presença da polícia militar dentro dos campos? Então, Adriles, eu acho que a minha declaração, se você pegar, ela foi dentro de um contexto. Inclusive eu falei, olha, existem situações de doutrinação nas faculdades. Eu estava numa faculdade que o e-mail da universidade foi utilizado por um professor militante para falar para todo mundo, vote na Dilma, amanhã manifestações, etc. Então, assim, o que a gente precisa é que o dinheiro público e o espaço público sejam respeitados. O meu papel aqui no MEC é primeiro chamar atenção para isso. Na mesma entrevista, eu falei, existem exemplos maravilhosos, como a COP, lá no Rio de Janeiro, como a Universidade de Campina Grande, como você tem um monte de exemplos bacanas. E normalmente o trigo, tem o trigo e tem o joio. O trigo é usado como refém. Vocês vão lembrar do Museu Nacional. A Universidade Federal do Rio de Janeiro, o orçamento anual dela é de 3 bilhões, eu vou falar devagar porque as pessoas não acreditam, 3 bilhões e 700 milhões de reais por ano. Vai para 4 em breve. Muito bem. Ministro... Não tem ideia... Fala. Oi, não, porque acho que o senhor já esclareceu e também pode dar a impressão aqui de que a gente está insistindo no tema, acho que o senhor foi bem claro. Então eu queria falar sobre outros assuntos, até porque nós temos os resultados do PISA, né? Programa... Mas só para fechar, deixa eu só fechar porque o Adriles falou uma coisa importante. Objetivamente, o que pode ser feito? O meu papel não é polícia, o meu papel... Eu sei que o ministro anterior falou da Lava Jato da educação, mas eu realmente estou documentando um monte de coisas que são equivocadas, erradas, mas o meu papel vai até a porta do MEC. Eu documento tudo e encaminho para as autoridades competentes, seja a CGU, seja Ministério Público, seja a Polícia Federal. Volta e meia, eu chamo a Polícia Federal aqui ao MEC, volta e meia tem CGU, volta e meia tem Ministério Público. Inclusive, você pega aí um jornaleco recente, da família Marinho, falou, teve um contrato da conexão, porque a gente vai conectar todas as escolas públicas do Brasil, vão estar conectadas na internet o ano que vem. Encontraram uma irregularidade na licitação, a CGU encontrou em outubro a irregularidade, só que a gente já tinha suspendido tudo e comunicado a CGU em setembro. Só que eles não dão isso. O meu papel vai até a porta. A partir daí eu chamo. Se você me perguntar objetivamente hoje, uma das coisas mais importantes, eu disse isso na entrevista, é garantir a autonomia de pesquisa, a autonomia de ensino, mas não a soberania das universidades. Se quiser fazer soberania, tudo bem, mas daí fecha, coloca uma aduana, fronteira, Polícia Federal, e eles que paguem imposto e se virem lá. Vai plantar sei lá o quê. Vai plantar mandioca também, vai precisar comer. Agora, o que acontece? Enquanto a gente não acabar com esse impedimento de uma polícia militar preventivamente circular dentro dos campi, não é só que vai ter consumo de drogas e plantação, como teve aqui na UNB, de maconha. Vai ter mais estupro. Ministro, vamos tratar do PISA aí, que o Silvio já está perguntando. Desculpa, Silvio, fala aí. Vá para o PISA. Pois não. Ministro, então eu queria tratar do PISA, né? O Programa Internacional de Avaliação de Alunos, PISA, sigla em inglês. Os resultados foram divulgados recentemente e o Brasil ocupa no ranking da avaliação da OCDE, né? A 42ª posição em leitura, a 58ª em matemática, a 53ª em ciências. O senhor atribuiu muito da culpa aos anos do PT, que de fato foram uma tragédia, especialmente na área da educação, uma área tão sensível para o nosso país. A minha pergunta para o senhor é o que é possível fazer para reverter isso durante o mandato, ou seja, nos próximos 3 anos? Tá, obrigado pela pergunta. O exame foi feito em abril de 2018. O exame foi feito em abril de 2018, é que demora para compilar o exame no mundo inteiro, para a gente ter esse apanhado. Então ele foi liberado agora.
Abril de 18 foi o último ano da quadrilogia petista PMDB. Então, quem votou no Lula, quem votou na Dilma, é que estava, né, que referendou o governo que estava lá na época que foi feito o exame. Era Temer? Era Temer. Mas nem ao Temer eu atribuo tanta culpa, porque ele ficou pouco tempo antes do exame, não tinha dado para mudar. O próximo exame, em 21, que vai ser liberado o resultado no final de 2022. Com as ações que nós já estamos tomando aqui no MEC, eu realmente quero, acredito, e chamo para minha responsabilidade de mostrar que no último ano do PT, que representa esse PISA é do PT, que ficou 16 anos lá. Então, o jovem que entrou no primeiro aninho, ele fez o exame no último aninho do PISA, é do PT, integralmente do PT. Mas eu chamo para minha responsabilidade, o próximo PISA, o Brasil já vai estar subindo. No próximo PISA, a gente vai olhar para a série histórica e vai ver que 2018 foi o fundo do poço do ensino paulo freireano aqui no Brasil. Eu chamo para minha responsabilidade, assim como eu chamei para a responsabilidade da crise que teve no começo do ano, e todo mundo falou que não ia ter dinheiro, ia ter corte, e era contingenciamento que seria terminado em setembro e em outubro, 100% liberado. E foi exatamente na data que eu havia dito. Com um adendo, eu também chamo para mim a responsabilidade, da mesma forma, como eu chamei para mim a responsabilidade garantindo que teríamos um Enem. Apesar de todas as críticas e ameaças que não teria o terrorismo que foi feito. E tivemos o Enem, e um Enem que eu afirmo, foi o melhor Enem da história do Brasil. Sabe por que foi? Porque não mostraram, veja, com a mídia querendo me pegar do jeito que ela está querendo me pegar, eles colocariam um outro melhor. 2012 foi melhor, colocariam um do lado do outro para mostrar absolutamente em termos de falhas, de qualidade das questões, todos os indicadores, custo, foi o melhor que teve. Ministro, eu queria retomar o assunto do PISA. O próximo PISA, assim como eu estou chamando, o próximo PISA já vai ser melhor do que esse. Eu queria retomar o assunto do PISA, ministro. Eu queria saber o seguinte, o PISA, o senhor corretamente disse que isso é parte da herança, essa sim maldita, do PT. Agora, o senhor vai ter outro exame, será divulgado talvez em 2022, mas ele vai se basear nos dados de 2021. Eu queria que o senhor citasse, por exemplo, duas medidas, ou uma, que o senhor vai tomar para garantir que o Brasil suba de posição. Posso falar não só as que eu vou tomar, mas as que eu já tomei? Claro. Pois não. A primeira coisa, a gente soltou que 100% das escolas brasileiras públicas, urbanas, estarão conectadas à internet banda larga. Era exceção a escola pública conectada à internet banda larga no Brasil. 100% vão estar agora em janeiro. Já está assinando, já estamos conectando. 50% das urbanas, das rurais, 50% das rurais vão estar conectadas via satélite. E a gente vai conectar todas as escolas do Brasil com internet banda larga. Por quê? Porque se eu não tiver internet nas escolas, com o computador, com o roteador, além de afetar toda a sociedade em volta, as famílias em volta que vão poder utilizar, os alunos, eu não tenho como fazer treinamento e recapacitação para os professores. Isso daí começa em janeiro, a recapacitação e o treinamento para os professores, que vão ser treinados e recapacitados com a Política Nacional de Alfabetização, que foi a primeira ação que eu tive aqui no Ministério. Ela saiu em abril desse ano. A gente apresentou a nova Política Nacional de Alfabetização, que traz critérios científicos para você alfabetizar as crianças. Critérios iguais, semelhantes aos utilizados em Portugal, que é um case de sucesso, é um exemplo de sucesso do que aconteceu na Europa. Portugal era o pior país da Europa e hoje é o segundo melhor, num período muito curto, feito pelo Nuno Crato, que é o ex-ministro de Portugal de Educação, que esteve aqui ao longo desse ano. Fizemos simpósios com os secretários estaduais e municipais de educação aqui do Brasil, para eles escutarem, entenderem, aprenderem e levarem para suas localidades o que nós vamos fazer. E vamos começar a implementar isso em janeiro.
Esses são dois exemplos. O terceiro exemplo, eu estava numa reunião aqui agora, a gente já vai fazer o ano que vem exames nacionais, censitários, isso é, todas as crianças vão fazer exame no primeiro e no segundo ano de alfabetização, para ver o grau de alfabetização. Como é que eu posso saber se o professor é bom, se a técnica é boa, se eu não avalio individualmente os alunos? Mas, ministro... Sem internet, tudo isso que eu estou falando é impossível. Mas, ministro, para além da responsabilidade direta e objetiva do PT nesses anos em que o PISA foi feito, a gente sabe que existe um método socioconstrutivista baseado, principalmente tem seu ícone máximo em Paulo Freire, que é todo um método arraigado nos professores, nas universidades, nos centros de pedagogia. Como é que o senhor vai tentar mudar essa cultura incrustada, que exatamente que já é um tipo de cultura de ensinamento aos alunos, que porque a gente vai remunerar, porque a gente vai premiar desempenho. Com as provas, como a gente vai começar a fazer provas censitárias, a gente vai começar a premiar financeiramente, melhorando a renda dos bons professores. E eu realmente acredito que se você der R$500 na mão de um professor que faz um exame e mostra que ele está capacitado, todo mundo vai querer fazer, porque o salário de um professor, na média, é R$2.100 no Brasil. Vocês estão me escutando? Sim, perfeitamente, ministro. Pode seguir. Aqui caiu. Não caiu não, ministro. Estamos ouvindo o senhor perfeitamente. Pode continuar em áudio e vídeo. Pois não, ministro. Pois não. Muito bem. Perdão. Bom, vamos... Então, assim, como a gente faz isso? Com estímulos positivos, remunerando, trazendo premiações em larga escala para os professores que tiverem um bom desempenho. E recapacitando e apresentando uma nova metodologia. Além disso, livro didático. Além disso, vocês já viram, a gente vai fazer o programa de leitura em família, que é a literacia familiar, trazendo às famílias a prática de ler com os filhos. Antes, principalmente nessa primeira fase, a gente já lançou, né, que é o Tito, que é um ursinho, para as famílias que estão no Bolsa Família, que são as mesmas que não têm filhos na creche, na pré-escola, terem livrinhos e um material de apoio para contar história. Muitos pais são analfabetos. Para isso, tem toda uma técnica desenvolvida para que eles contem histórias. E uma rede espalhada em 5.000 posições diferentes no Brasil de tutores para ensinar essas famílias a contar história para os filhos com material. Uma parte do processo, quem teve filho pequeno, é sentar o seu filho do lado e abrir o livrinho e contar a história mostrando a figurinha e ele ter contato com as letrinhas. Muito bem. Ministro, o senhor falou agora há pouco sobre o Enem, o senhor citou o Enem, muita gente dizia não vai ter o Enem, o senhor falou, matou no peito, vamos dizer assim, disse vai ter o Enem. O senhor classificou como o melhor Enem agora há pouco, mas a gente sabe que o Enem, ao longo dos últimos anos, foi alvo de diversas fraudes, escândalos, e é um exame de suma importância para os jovens brasileiros. Eu queria saber, olhando para frente, quais medidas já foram implementadas e serão implementadas para que esse exame não seja mais alvo de manchetes policiais, vamos dizer assim. Desculpa, Silvia, que exame que era? Para mim falhou aqui. O Enem, estamos falando do Enem, que o senhor citou agora há pouco. De fato, o exame ficou sob risco, o senhor matou no peito, como foi a expressão que eu utilizei, mas o Enem, ao longo dos últimos anos, foi alvo de diversos escândalos, especialmente nos anos do PT. E eu queria saber o que o senhor já fez, já implementou, o que pode ser implementado para que esse exame tão importante para os jovens brasileiros não vá parar mais em páginas policiais. Nós estamos criando o Enem digital. Ele vai ser feito exatamente nos mesmos moldes que os exames são feitos nos países da Europa, da América do Norte. Você vai a um local específico, um laboratório de informática com reconhecimento biométrico, faz o seu reconhecimento, tem fiscal e faz o Enem no dia e horário marcado que te interessa. Facilita muito mais, é muito mais humano. O ano que vem já teremos o piloto com pelo menos 1% dos 5 milhões de brasileiros que fazem o exame todo ano de Enem. Eu espero ter mais do que 50 mil, gostaria que fosse mais próximo de 100 mil pessoas fazendo já o ano que vem o piloto. Testado o Enem eletrônico, o digital, né?
Aí você acelera rapidamente, o plano é, até 2026, a gente ter 100% do Enem digital no Brasil. Mas eu gostaria realmente que isso fosse atingido antes, eu acho que é factível atingir antes. Junto com isso, estamos fazendo também a implementação de exames censitários, todas as crianças no Brasil, no horizonte de até 2026, farão exames anuais remotamente, via internet, para que a gente consiga ver individualmente os alunos no Brasil. Porque se eu não sei as classes, se um aluno vai mal, a gente tenta resgatar o aluno. Se a classe inteira vai mal, o problema é o professor. A partir do momento que eu tenho um mapa de desempenho dos alunos, eu consigo agir, eu consigo fazer a gestão. A minha experiência principal é como gestor, eu sou um gestor testado. E a prova disso foi o Enem, foi a gestão do caixa. Eu queria dar uma informação que passou batido, porque eu tenho hoje a mídia contra mim. A verdade é essa, a mídia, os grandes veículos, não todos, mas grandes veículos de comunicação estão o tempo inteiro tentando me derrubar. A gente, além do orçamento, soltou 125 milhões de reais para as universidades. Ninguém divulgou isso. Eu acho que deve ter alguns anos que isso não acontece. Nós disponibilizamos 125 milhões de reais, além de tudo que tinha sido descontingenciado, mais 125. Por quê? Porque existem alguns projetos em universidades que falta 10%, 5%, 15% para ser concluído. Ou para que eles instalassem painéis fotovoltaicos para terem usinas fotovoltaicas e reduzir a conta de luz. O retorno de uma usina fotovoltaica acima do paralelo de Belo Horizonte é 25% ao ano. Em 4 anos o investimento está pago. Isso se eu colocar, que é o caso de um dos reitores, ele resolveu colocar 4 milhões de reais na usina fotovoltaica dele, reduz a conta de luz todo ano, durante 50 anos, que é o tempo de vida, em 1 milhão de reais. Isso não foi divulgado. E como a gente consegue esses recursos? Com gestão. A gente corta onde estava tendo desperdício, onde estava tendo redundância, e está disponibilizando onde precisa ser colocado. E isso não é divulgado. O que é divulgado é os reitores que hoje dominam essa associação, os reitores antigos, os novos já estão vindo com uma outra pegada, eles se mobilizaram e querem polemizar, porque eles não têm resultado para entregar, e a gente está fazendo mudanças significativas na área do ensino do Brasil em todas as frentes. A escola cívico-militar, que é absolutamente uma coqueluche, todo mundo quer, e nós vamos instalar escolas cívico-militares pelo Brasil inteiro, ela está sendo criticada por essas pessoas. Depois aparecem os especialistas, que estão há 20 anos prestando consultorias milionárias. Eu também caí nesse conto do vigário. Todos pela educação das crianças pobres do Brasil. Você pega o nome do negócio, é maravilhoso. Pega o sócio fundador, Emílio Odebrecht. Você começa a ver a ficha corrida dos sócios fundadores, dá calafrios. É oligopolista, monopolista, tudo querendo fazer um monopólio no ensino privado. Esses especialistas estão criticando também, porque aqui não tem, acabou esse tipo de negócio aqui no MEC. Agora, os cientistas estão do nosso lado. Os cientistas que estudam o ensino, que ao longo desse ano no MEC, nos seminários que a gente fez para os secretários estaduais e municipais para apresentar para eles. Isso tudo foi feito ao longo do ano e teve baixíssima reverberação na mídia. Muito bem, ministro. Ministro, infelizmente nós vamos ter que fazer uma janela comercial. Eu queria agradecer a gentileza do senhor ter atendido mais uma vez a Jovem Pan. Imagina, foi um prazer. Obrigado, viu? Obrigado, ministro. Fique com Deus.